Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola aqui no Facebook e no YouTube. Representação professor Elisânio e Juan Pablo. Nosso programa que acontece sempre às segundas e às sextas-feiras, às 19 horas. E tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol. A gente está chegando a partir de agora para levar o melhor do futebol nacional, do futebol mundial. Vamos falar muito sobre o Cruzeiro do Barro Preto, que tem final amanhã, a Copa Zé Regino. Vamos falar dessa competição. Vamos falar também da Copa da Santa Rita, onde o Cruzeiro está nas oitavas de final. Também na Copa do Melado, Alves Ferreira, o Cruzeirão da Massa também está nas oitavas de final. A gente vai falar dessa competição. Iremos falar também do torneio de pênaltis, Amigos do Cruzeiro do Barro Preto. Esse torneio de pênaltis que acontece em dezembro. A gente vai falar muito, vai relatar tudo para as pessoas ficarem sabendo quantas duplas já se inscreveram, e a gente vai dar destaque aqui no nosso programa. Falar de futebol cearense, saiu a rodada, aliás, o regulamento e a primeira rodada do Campeonato Cearense 2023. A gente vai dar destaque também ao futebol brasileiro. Os times estão parados, mas estão, aliás, os atletas estão de férias, mas os times estão se movimentando, contratações, treinadores, time anunciando treinadores, e a gente vai falar sobre isso aqui na nossa programação. E claro, o assunto do dia, o assunto do mês é justamente a Copa do Mundo, que tem data prevista, né, para começar no próximo domingo, às 13 horas da tarde, jogo de abertura, Copa do Mundo. E o Brasil estreia na próxima quinta-feira. A gente vai falar muito sobre Copa do Mundo. E agora vamos trazer o boa noite, o destaque inicial do Juan. Boa noite. E o meu destaque, o nosso destaque não poderia ser diferente senão a abertura da Copa do Mundo. É sim, a Copa do Mundo, né, que vai começar no próximo 4 jogos na terça. E a primeira fase vai ser muitos jogos, né? A primeira fase, que é uma mera formalidade, tem muitos jogos. 40 dos 64 jogos da Copa do Mundo, 48 acontece na primeira fase, e a gente vai falar tudo. Antes de a gente falar das notícias, vou mandar uma boa noite pro meu amigo, o Branquinho, na Lagoa do Serrote, meu amigo Branquinho. Curte a nossa programação, um abraço para ele. Um abraço também para a Dona Assunção, aqui no Barro Preto, a Dona Assunção, o seu neném, o Osani, o seu neném que é torcedor do Fortaleza. Um abraço e uma boa noite para o seu neném. Um abraço, o Branquinho, Juan, o Branquinho é torcedor do Palmeiras, né? Ainda está comemorando o título do Palmeiras, mas o Branquinho está com medo porque no início do ano a gente tem final da Supercopa do Brasil, Palmeiras e Flamengo, Flamengo campeão da Copa do Brasil, Palmeiras campeão brasileiro. Esses dois times se enfrentam logo no início do ano, né? 28 de janeiro, no primeiro mês do ano, vai ter essa grande finalíssima, esse grande jogo. Então um abraço aí pro meu amigo Branquinho, gente da melhor qualidade. Tá certo, mas então, como eu falei, o nosso programa é muita informação e pouca enrolação. Vamos para as notícias. Aquilo que foi notícia no Senado Nacional, na imprensa nacional, a gente vai falar a partir de agora. Ó, Vinícius Júnior, Juan, quer usar o futebol para o bem, ou seja, o Vinícius Júnior está fazendo ações sociais nesse período de Copa do Mundo. Manchester United vai processar Cristiano Ronaldo após entrevista polêmica. Então o Cristiano Ronaldo falou muita coisa e o Manchester United vai processar o CR7. Aliás, um casamento que está terminando muito mal, né? Essa volta do Cristiano Ronaldo para o Manchester United. E não dá nem o Ten Hag não gosta do Cristiano Ronaldo, não bota ele para jogar, e o fato é que o Cristiano Ronaldo hoje botou a boca no trombone e parece que o negócio tá complicado para lá. Acho que ele não fica. Continua nas manchetes muito rápido, né, Juan? Você acha? Não, com certeza ele não volta. Tite fecha treino e esconde o jogo. Isso no último treino da seleção brasileira em Turim, Juan. A seleção que faz o último treino na Itália e viaja para o Catar. Acredito que a seleção brasileira já era para ter ido para o Catar, não era para ter ido para a Itália, não. Tem ido direto logo. Tá certo? Vamos mandar um abraço pro meu amigo Alberci Ripardo. Alberci Ripardo, ele que é
torcedor do São Paulo e torcedor do Fortaleza está contente, rapaz, porque o Vojvoda renovou com Fortaleza. Mandar um abraço também para o Padre Valdenir em Santana, ele que é torcedor do Fluminense. Um abraço para o Padre Valdenir, torcedor do Fluminense. O Padre Valdenir que vai bater pênalti, ó. O Padre Valdenir vai bater pênalti no torneio de pênalti, que já já a gente vai falar aqui do Cruzeirão da Massa, do torneio Amigos do Cruzeiro. E o Padre Valdenir vai bater pênalti sim, tá certo? Mandar um abraço para a Sofia, Juan. A Sofia, ela que é minha aluna do 7º ano, um abraço para ela. Ela está assistindo mais o Ivanildo, um abraço para o Ivanildo. Também está curtindo a nossa programação, um abraço para ele, tá certo? Um abraço aí para todos de casa, para o Aldenir, para o Tobias, sempre que pode, curte a nossa programação. Um abraço também, Juan, para o Guaru, rapaz, Francisco José Faustino, é o Guaru Bueno. Um abraço pro meu amigo Guaru, gente da melhor qualidade, o Guaru que é promovente, tá certo? Promovente de campeonato. Agora tá parado nas promoções porque ele tá envolvido em outros projetos, mas é um abraço aí pro meu amigo Guaru, tá certo, Juan? O Guaru tá lembrando que amanhã, Juan, tem seleção feminina Copa Sobral no estádio do Junco, tá certo aí? Amanhã, seleção feminina, deve ser a seleção de Santana, o Guaru, que é um dos responsáveis pela seleção de Santana, tanto masculina como feminina. Mais uma vez, um abraço para ele. Tá certo, Juan? Neymar diz que brinca com o Messi, vou ser campeão e ganhar dele. Então, o Neymar, né, que joga junto com o Messi lá no PSG. E, aliás, Juan, eu assisti essa entrevista, o Neymar disse que pouco, muito pouco, eles falam sobre Copa do Mundo. Muito pouco. Mas quando fala, ele diz que brinca com o Messi. Ah, nós vamos ser campeão, eu vou ganhar de você. Isso é que o Neymar diz, tá certo? Alvo de críticas, Daniel Alves coloca à prova seu prestígio no Catar. Então todo mundo critica o Daniel Alves, e não é à toa, né? O cara de quase 40 anos, ele realmente não era para estar nessa Copa do Mundo. Superliga ameaça a essência do futebol, diz presidente de La Liga. Essa Superliga, Juan, é porque os principais times da Europa, eles querem fechar essa competição, uma competição lá, chamada de Superliga, onde entra os principais times da Espanha, os principais times da Inglaterra. Ou seja, eles querem fazer uma competição para jogar só entre eles e não ter descenso. Ou seja, os times que entrarem não podem cair e quem ficar de fora não entra de jeito nenhum. Então, o Real Madrid jogaria só com o Manchester United, com a Juventus. É só essa competição aí, e o presidente de La Liga disse que essa competição acaba com a essência do futebol. Diga. Vale lembrar que só de participar da Superliga, os times já ganharão mais dinheiro do que passar toda a trajetória da Champions League. É verdade, Só que assim, os times não estão aceitando, né? Aliás, muita gente não está aceitando, o torcedor comum não aceita. Quem torce um time ali do leste europeu, eles vão perder a oportunidade de jogar com o Real Madrid, com o Barcelona. Ou seja, ficaria fechado, né, uma competição fechada, e isso era ruim para todo mundo, e acabaria também, Juan, com a Champions League, né? Então a UEFA também não quer nem saber dessa tal de Superliga. Eu achei que isso já tinha acabado, né? Mas não, eles continuam falando dessa Superliga, né? Mas acredito que não sai do papel, não. Procura por camisa da seleção cresce 300%. Isso, Juan, às vésperas da Copa. Ou seja, o torcedor brasileiro está querendo comprar a blusa da seleção. Lembrando, Juan, que feita uma pesquisa, agora isso é uma pesquisa que 51% da população brasileira não quer nem saber de Copa do Mundo. Ou seja, mais da metade. Ou seja, se você arredondar, para cada 2 brasileiros, um quer saber da Copa e o outro não quer saber. Ou seja, em 2002, por exemplo, Juan, era 10% apenas que não queria saber de Copa do Mundo. E agora cresceu muito, quase mais da metade. As pessoas estão descrentes, né? As pessoas, o torcedor comum, ele torce mais para o seu time do que propriamente para a seleção brasileira. Tá certo, Juan? Então vamos continuando. Bélgica perde do Egito no último amistoso antes do Catar. Então teve amistoso da Bélgica e a Bélgica acabou perdendo. Copa do Mundo, brasileiros aumentam busca na internet por cerveja. Ou seja, o pessoal tem que comprar, quer tomar uma para assistir o jogo da seleção.
Son jogará com máscara de proteção na estreia da Coreia do Sul na Copa. Então o Son aí está contundido, né? Um pouco de futebol brasileiro, o Vojvoda, né? Renovou com Fortaleza. E aqui a gente tem também ex-meia Alex, é o novo treinador do Avaí. Ou seja, o Alex, aquele que jogou ídolo do Palmeiras, né? Do Coxa, jogou também no Flamengo. Ele é o novo treinador do Avaí. O Ceará que também, Juan, fez uma proposta, aliás, está sinalizando com o Barroca, só que o Ceará não fez proposta ainda, não fez proposta oficial. Campeões, Palmeiras e Corinthians dominam a seleção do Bola de Prata, né? Então a Bola de Prata, que é um prêmio da ESPN, Juan, foi repleta de jogadores do Corinthians e jogadores do Palmeiras. Scarpa do Palmeiras é o craque do Brasileirão e fatura a bola de ouro. Então, o Scarpa, né, grande jogador, foi... Ainda vai para a Europa? Vai sim. A França chega ao Catar, Juan. A França já chegou ao Catar. Aí tem mais. O México vai jogar como nunca e perder como sempre? Porque o México é sempre assim. O México chega bem, joga muito bem e acaba perdendo. Diga. Nunca. As oitavas. É sim, é o México que tem um futebol forte, né, Juan? Sendo o maior da CONCACAF, o quinto país que mais participou de Copas do Mundo. É sim. O Juan, dando continuidade, mandar um abraço pro meu amigo Antônio Mendes, rapaz, na Lagoa do Serrote. Ele que é torcedor do Flamengo. Um abraço para ele, meu amigo Antônio Mendes. Ele sempre que pode curte a nossa programação e também compartilha, né? Sempre compartilha os nossos programas. Um abraço para ele, um abraço para Yasmin, todos de casa. Juan, continuando, tem assim, ó. Adversários do Brasil, Camarões ficam no empate com o Panamá e amistoso. Ou seja, os Camarões empatou Camaroneses. Os camaroneses, né, empataram, Juan, com a fortíssima seleção do Panamá. Que esteve na Copa de 2018 e comemorou um gol histórico contra a Inglaterra. Depois de Pelé, Neymar é quem mais jogou Copas com a camisa 10 da seleção. Ou seja, o Neymar, depois do Pelé, é ele que mais jogou com a camisa 10, né? A camisa emblemática, o número 10, que é do Neymar. Espanha perde Gaiá para a Copa do Mundo no Catar e Luiz Henrique chama Balde. Balde é um jogador do Barcelona, viu, Juan? É Baldé? Baldé, né? É o Baldé. É o Baldé aqui. Ronaldo, muito otimista sobre chances de Portugal na Copa do Mundo. Estamos falando do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo está muito esperançoso com a seleção dele. Mistério em torno de lesão de Benzema há 4 dias da estreia na Copa do Mundo, Juan. Então o Benzema chega no Catar lesionado. Juan, vamos agora para o norte do país. Mandar um abraço para a tia Tereza. Tia Tereza curtindo a nossa programação. Um abraço para ela. Ela lá em Belém. Ela que esteve aqui no Ceará umas 3 semanas atrás. Um abraço para a tia Tereza. Sempre que pode, curte a nossa programação. Catar e Equador tem a melhor chance de pontuar na abertura da Copa do Mundo. Rodrigo, o Coringa do poderoso ataque do Brasil. Será que o Rodrigo o Tite vai utilizar, né? O Tite é muito fechado. O grupo do Tite ele muda muito pouco. Vamos ver o que, é que vai acontecer nessa Copa do Mundo. Ele vai ter que mexer, né? Não acredito que ele vá morrer com substituições, né? O Tite tem essas coisas, né? Na Copa do Mundo de 2010 ele perdeu a Copa ainda com uma alteração para fazer, porque ele não confiava no jogador que ele levou. E se bem que agora ele levou vários que eu tenho certeza que ele também não confia. Juan? Seleção brasileira tem dia de folga antes de viajar para o Catar. Aquilo que eu falei antes. O Brasil já era para estar no Catar, lá pegando o ritmo. O luxo que vai ter no Catar, no mínimo, tem que trazer o rei. Tá lá no calor das emoções lá. Eu acho que o Brasil não fez uma boa escolha ir para a Itália antes. Mas vamos ver, né? A partir de quinta-feira, o Brasil teve sorte, né? Tá no grupo H, tem muitos times, tem muitas seleções que se apresentaram. Que o Brasil já conhece de 2018. É verdade. Tá certo, Juan? Então, Juan, vamos falar agora de futebol amador. Antes de mandar uma boa noite aqui pro meu amigo Levi, em São Paulo, né? São Paulo. A gente foi lá no norte do país, Belém do Pará, agora vamos para São Paulo.
O Levi, né, tá lá curtindo a nossa programação. Aí tá curtindo, sempre que pode curtir a nossa programação. E ele estará na torcida, Juan, na torcida do Cruzeirão da Massa, que tem jogo amistoso, não, tem jogo final do campeonato do Riacho das Flores, que é justamente o nosso assunto agora. O Levi vai estar na transmissão, vai estar na escuta torcendo pelo Cruzeiro, né? Cruzeirão da Massa, que está nessa grande final. Então, Juan, o Cruzeiro, né, que treinou hoje visando essa grande final, joga contra o Fortaleza da Canafístula. O ruim, Juan, é que esse jogo é muito cedo, né? É muito cedo porque eles fazem a final, tanto do primeiro como do segundo quadro, no mesmo dia. Então, o Cruzeiro, certamente, vai muita gente aqui do Barro Preto acompanhar esse grande jogo. E, se Deus quiser, o Cruzeiro conseguir a vitória e conseguir esse título, né? O Cruzeiro também, Juan, que nesse sábado joga essa grande final. E no próximo domingo, no dia 27, joga pelo Campeonato da Santa Rita contra a Portuguesa de Águas Belas. E no dia 3 de dezembro, joga no Melado contra a Portuguesa de Águas Belas, também pelas oitavas de final, só que dessa vez pela Copa Aos Ferreiras. Mandar um abraço e uma boa noite para o meu compadre, meu irmão Adílio, em Fortaleza, curtindo a nossa programação. Ele que é torcedor do Vozão e torcedor do Mengão, ainda está comemorando os 2 títulos que o Flamengo ganhou esse ano, mas está triste, né, com a queda do Ceará Sporting Clube. Tá certo? Então, o Cruzeirão da Massa tá muito forte, né? 3 finais de semana, só jogos decisivos. Amanhã a final, no dia 27, oitavas de final na Santa Rita, e no dia 3, final da Copa Aos Ferreira. Mandar um abraço para toda a galera do Cruzeirão da Massa, os torcedores, o Tia Gerardo, né? O Tia Gerardo que é torcedor símbolo do Cruzeiro. Um abraço para os presidentes, o Padre Elvis, para o Dedé que curte a nossa programação no YouTube, Juan. Sempre, todos os programas ele curte no YouTube, porque não dá para ele acompanhar aqui no Facebook. Um abraço aí pro Dedé. E um abraço para todas as pessoas que curtem a nossa programação, que não curtem ao vivo, e depois vão lá no YouTube e assistem a nossa programação. Tá certo? Ainda falando de futebol amador, vamos dar destaque agora à Copa Regional de Lagoa do Serrote, 11ª Copa Regional de Lagoa do Serrote. Lembrando que a Copa Regional da Lagoa do Serrote, quem manda as notícias para nós é o nosso amigo Alberci Ripardo, ele que tem o seu programa Faixa de Esporte, às quartas-feiras, sempre às 18h35. O Alberci, que na próxima quarta-feira vai dar destaque, lógico, é evidente, o assunto do momento, que é a Copa do Mundo, né? Ele vai fazer ali o esquenta, falar dos jogos da primeira rodada e também projetar principalmente o jogo do Brasil, que acontece um dia depois, na quinta-feira. Tá certo, Juanzinho? Então, a Copa do Zé Ferreira, ela vai ter jogo. Aliás, foi um jogo cancelado, Juan. Tinha o grupo do time da casa, o grupo do PSV da Lagoa do Serrote, tinha um jogo entre Real Madrid do Peregal e o time da Alvaçã. Só que a Alvaçã acabou desistindo. E nesse grupo está classificado o PSV da Lagoa do Serrote e o Real Madrid. Esse jogo aconteceria amanhã, mas foi cancelado, e a rodada só vai ter o jogo no domingo, que é o CRB de Pistola contra o Lincânia. Tá aí esse grande jogo de bola, próximo domingo. Dá para você assistir o jogo da Copa do Mundo, abertura 13 horas, né, entre a equipe do Catar e o Equador, e depois ir para a Lagoa do Serrote, Arena Ferreirão, curtir esse jogo de bola. Tá certo, Juan? Então, mandar um abraço e uma boa noite, Juan, para o Isaías em Fortaleza, curtindo a nossa programação. Nós estamos de capital em capital, né? Vamos para Belém, São Paulo, e agora retornamos para Fortaleza, capital de todos os cearenses. O Isaías e o compadre Adílio estão curtindo o nosso programa. Agora, Juan, vamos falar de Copa Verde. O Juan vai relatar Copa Verde. Os jogos, já teve a finalíssima, né, Juan? Teve um jogo final. A final é entre Paysandu e a equipe do Vila Nova. O Juan vai falar como foi o primeiro jogo e quando será o jogo de volta e onde acontecerá. Juan. Dia 15 de novembro, Paysandu 0, Vila Nova 0. O jogador expulso. E volta no dia 19/11, às 7 horas da noite. O Alberci Ripardo está lembrando aqui, Juan, que na Copa do Mundo dá para o torcedor acompanhar 3 jogos. 3 jogos, porque os estádios são muito próximos, então dá para acompanhar todos esses jogos. Ou seja, a Copa do Mundo, ela
quando ela acontece aqui, quando acontece na Europa, né, e nesses países também onde os estádios são muito próximos, as autoridades, por exemplo, acompanham, assistem, né, estão em loco em quase todos os jogos. Tá certo, Juan? Então o Juan passou ali para Copa Verde. Vamos falar agora, Juan, antes, de campeonato cearense, rapaz. Campeonato cearense já teve o conselho técnico e está previsto, né, o estadual 2023, ele começa de janeiro, 15 de janeiro, porque os times ficaram de férias já, 15 de dezembro eles retornam e as competições já começam 15 de janeiro e o Campeonato Cearense não é diferente, né? A Federação Cearense divulgou nesta segunda-feira a tabela básica do Campeonato Cearense. O estadual começa dia 15 com 10 equipes, 10 equipes, o Campeonato Cearense enxuto. E com anos anteriores o Ceará e Fortaleza não entravam na primeira fase. Esse ano não tem isso não, já vão entrar de início. O atual campeão Fortaleza estreia em casa contra o Iguatu. No dia 15, na mesma data, o Ceará Sporting Clube estreia contra o Guarani de Juazeiro fora de casa. Já o Clássico Rei, Juan, vai acontecer no dia 8 de fevereiro, na última rodada da primeira fase. Ou seja, o povo também, eles fazem as coisas, eles são pagos apenas para fazer isso. E fazem de forma errada. Eles vão colocar um Clássico Rei quando não decide mais nada, que é o último jogo. O Ceará e o Fortaleza certamente já vão estar classificados. Então, só são 5 jogos na primeira fase, é para botar o Ceará e Fortaleza logo no segundo ou no terceiro jogo. No quinto jogo já estão com a vida resolvida. Tá certo, João? É. O Padre Valdenir tá dizendo, ele está dizendo aqui que vai torcer pro Paysandu, mas pro Paysandu perder, viu? Meu papai. Sim, o Padre Valdenir que é torcedor do Clube do Remo, rapaz. O Clube do Remo tem batido na trave aí, mas não tem conseguido subir, retornar para segunda divisão. Vou mandar um abraço para a comadre Conceição. A comadre Conceição acho que está em Santana. Um abraço para ela. Mandar um abraço para o Aistim, rapaz. O Aistim está em casa. A gente soube, né? Ontem ele veio, recebeu alto. Um abraço para o Aistim que é torcedor do Flamengo e torcedor do Ceará, né? Ficou muito contente com as conquistas do Flamengo e triste com a queda do Vozão. Um abraço para o Aistim, para a comadre Conceição, todos de casa. O Aistim, a comadre Conceição que nesses dias ela tem ficado sempre em Santana, também ali próximo do Aistim. A gente sempre sente saudade, comadre, que sempre a gente olha para casa, costumava ver você, né? E agora a sua casa, a maioria das vezes é fechada, né? Mas a gente sabe que você está aí cuidando, acompanhando o Aistim. Um abraço para você. Ela realmente confirma aqui, Juan, que está em Santana. Ou seja, Juan, a primeira fase são 2 grupos de 5 times. Os confrontos, Juan, eles não acontecem dentro do grupo. É um grupo contra o outro, viu? Ao final, as 3 melhores equipes estarão classificadas. Sendo que o primeiro colocado de cada grupo, eles avançam diretamente para a semifinal. Ao terceiro, o segundo e o terceiro, eles fazem uma espécie de semifinal, aliás, de quartas de finais. Aí eles enfrentam o primeiro e o segundo, ou seja, essa competição, as quartas de finais acontecem nos dias 12 e 26 de fevereiro, as semifinais nos dias 12 e 19 de março, e os 2 jogos finais acontecem dia 2 e 9 de abril, também previsto um quadrangular final, Juan, de rebaixamento entre os times que não se classificarem. Esses times vão ficar... Lembrando que todas essas competições vão começar 15 de janeiro e termina 9 de abril, porque dia 15 começa a Série A do futebol brasileiro. Tá certo? Então, mais uma vez aí, mandar um abraço para a comadre Conceição, para o Aistim, para o Parinês, ou seja, todos de casa. O Gabriel, eu sei que o Gabriel está aqui. Diga, Juan. Esse campeonato cearense está lembrando campeonatos europeus, fora das ligas principais, que é tudo ou nada. Ou você vai para a disputa do título, ou você vai para nunca ir. Tá certo. Juan, a gente tem aqui a tabela básica da primeira rodada. O Atlético Cearense recebeu o Pacajus, o Ferroviário joga com o Barbalho, o Fortaleza com o Iguatu, o Ceará enfrenta o Guarani de Juazeiro fora de casa e o Maracanã recebe o Caucaia. Esses são os jogos da primeira rodada do Campeonato Cearense. Lembrando, Juan, que a Copa do Nordeste, o sorteio será na próxima segunda-feira. Essa notinha foi o meu amigo Alberci Riparto que atualizou para nós. Então, Copa do Nordeste, a gente vai falar muito, né? Principalmente depois da Copa do Mundo,
a gente vai falar muito dos campeonatos regionais e dos campeonatos estaduais. Juan, falando de futebol amador, a gente não falou, passou batido o torneio de pênaltis, né? Amigos do Cruzeiro, esse campeonato, esse torneio, esse evento, ele vai acontecer no dia 31 de dezembro, aqui no Barro Preto. A inscrição R$20, a dupla, né? Pode ser dupla ou individual. Só lembrando que o canal Ceará Fla 79 vai participar. A gente já tem batedor aqui do meu lado, o Juan. E vamos arranjar só o goleiro. O goleiro a gente vai para ganhar, né, Juan? Competição. O Padre Valdenir também vai participar. O Padre Valdenir já está inscrito. Ou seja, já tem 46 duplas inscritas, Juan. 46 duplas inscritas. Logo no início de dezembro a gente vai fazer o sorteio para que todos se preparem para o dia 31, esse grande evento aqui na frente do grupo, né? Vamos colocar uma trave ali e certamente muita gente vai bater pênalti, vai defender pênalti e vai ter a cobertura do canal Ceará Fla 79, né, Juan? Então, nesse dia, nós vamos bater pênalti, vamos narrar batida de pênalti, vai ser uma festa, né? Então, toda a família Cruzeiro do Barro Preto estão organizando essa competição. Tá certo, Juan? Até o Isaías está ouvindo o programa, a gente não tem goleiro. Se o Isaías estiver aqui, vai pegar a bola para nós, né, Juan? O Ceará Fla, né? Não sei se ele vai vir. Agora, Juan, vamos falar de Copa do Mundo. Falar de Copa do Mundo, a bola rola. Próximo domingo, 1h da tarde, a competição é no Catar, o primeiro jogo do Grupo A é esse. A gente vai dar uma refrescada, Juan, nos grupos, né? Nos grupos, aqui o Grupo A tem a Holanda, Equador, Senegal e Catar. São o time da casa, né? O Catar está nesse grupo. E para mim, Juan, aqui nesse grupo vai passar a Holanda em primeiro e acredito que Senegal em segundo. Qual é o seu palpite? Holanda em primeiro e Catar em segundo. Sério, mano? No grupo B a gente tem a Inglaterra, Estados Unidos, o Irã e País de Gales. Para mim, Inglaterra passa em primeiro e os Estados Unidos passa em segundo. País de Gales em primeiro e Inglaterra em segundo. O Isaías está dizendo aqui que Cássio aqui está chegando. Pois é, Isaías, a gente inscreveu o canal Ceará Fla 79. Se tu tiver aqui e não se inscrever para bater, quiser pegar pro Juan, o Juan vai bater e tu vai pegar, né? Isso aí, arranjando um goleiro aqui ao vivo, se der certo, né, Juan? Se der certo. Tu confia aí pra pegar? Eu confio. Então pronto, não vai ser que não confia, né? Se ele defende pelo time, ele pode defender dos outros. Um abraço pro Levi, mais uma vez, o Levi curtindo a nossa programação, sempre que pode, o Levi curte a nossa programação. Se o Levi tivesse pelo aqui, ele ia bater, né? O Levi bate pênalti, não pega não, né, Juan? Então, Juan, quem passa no grupo B pra você? País de Gales em primeiro e Inglaterra em segundo. Ah, Juan. O grupo C, a gente tem a Polônia, a Argentina, México e Arábia Saudita. Nesse grupo, eu cravo a Argentina, primeiro com 9 pontos, e o México em segundo. A Argentina e a Polônia. A Polônia? A Polônia. O grupo D tem a França, atual campeã, a Dinamarca, a Tunísia e a Austrália. Para mim vai passar os dois times europeus, a França e a Dinamarca. Vou inverter os papéis aqui, Dinamarca e França, porque a França é um freguesinho. No grupo E, Alemanha, Espanha, Costa Rica e Japão. É meio clichê, mas para mim vai passar a Espanha em primeiro, a Alemanha em segundo. Espanha em primeiro, Alemanha em segundo. No grupo F, a Croácia, atual vice-campeã, a Bélgica, o Canadá e o Marrocos. Para mim passa Bélgica em primeiro e Marrocos em segundo. Bélgica em primeiro e Canadá em segundo. No grupo G, Suíça, Sérvia, Brasil e Camarões. Brasil em primeiro, 3 vitórias na primeira fase. Se Deus quiser. E para mim vai passar a Sérvia. Brasil em primeiro, Sérvia em segundo. E finalmente o grupo H. O grupo H vai Gana e Coreia do Sul. Esse grupo é muito equilibrado, mas eu vou cravar Portugal em primeiro e Uruguai em segundo. Portugal em primeiro e Uruguai em segundo. Tá certo. Então o Juan vai falar todos os jogos da primeira rodada da Copa do Mundo, que começa já no próximo domingo. Catar e Equador, Inglaterra e Irã,
Senegal e Países Baixos, Holanda no caso, Estados Unidos e País de Gales, Argentina e Arábia Saudita, Dinamarca e Tunísia, México e Polônia, França e Austrália, Marrocos e Croácia, Alemanha e Japão, Espanha e Costa Rica, Bélgica e Canadá, Suíça e Camarões, Uruguai e Coreia do Sul, Brasil e Gana, Portugal e Gana, Brasil e Sérvia. Esses são os jogos, né, Juan? Lembrando que a Copa do Mundo tem apenas um jogo, Juan. Só um jogo no domingo, que é o jogo de abertura, né, o Catar com o Equador. E na segunda-feira, aliás, na segunda-feira, começa 10 horas. 10 horas, grande jogo, a equipe da Inglaterra com o Irão. O Isaías está lembrando aqui que nas oitavas de final vai ser Brasil e Uruguai, acreditando que o Brasil será primeiro e o Uruguai será segundo, né, Juan? Lembrando que o Brasil e a Argentina, eles poderão fazer a final da Copa do Mundo caso um seja primeiro e o outro seja segundo. Se os dois forem primeiro, eles se enfrentam logo na semifinal. Aí, Juan, na segunda-feira ainda, a gente vai ter 13 horas Senegal e Holanda e às 16 horas Estados Unidos e País de Gales. Então, os 4 primeiros jogos da Copa do Mundo é a abertura, né, o Catar com o Equador. Isso é 13 horas, domingo 13 horas, ou seja, é o jogo da expectativa. Poderia ser um joguinho melhor, né, Juan? Mas caiu no sorteio esse, fazer o quê? E na segunda-feira, lembrando que a partir de terça-feira acontece jogos em novo horário, 7 horas, que é o jogo da Argentina. A gente vai falar muito do jogo da Argentina no nosso programa de segunda-feira. Tá certo, Juan? Então, temos definidas as 32 melhores seleções do mundo. É sim, né? Só lembrando que a primeira fase da Copa do Mundo, dos 64 jogos, que a Copa do Mundo são 64 jogos. Desses jogos, 48, Juan, ou seja, 3/4 da competição é na primeira fase. Então tem muitos jogos ruins. Aqui tem muitos jogos que é uma mera formalidade. A Copa do Mundo, para essas principais seleções, ela começa nas oitavas de final, né? Porque é mata-mata, aí é jogo perigoso. Mas na primeira fase, dificilmente, raramente fica uma seleção. Mesmo sabendo que campeã na Rússia, ela ficou na primeira fase, perdendo, né, num grupo muito fácil, a Alemanha acabou ficando de fora. Mas assim, no geral, as principais seleções passam com muita facilidade. Mas a partir das oitavas não, aí tem confrontos mais complicados, né? As principais seleções começam a se enfrentar, aí tem aquele desfile de mala que a gente costuma ver, e muitas seleções favoritas acabam saindo, algumas até de forma precoce. Tá certo, Juan? Então por hoje tá bom, né, Juan? Hoje era um programa mais voltado para falar sobre Copa do Mundo, né? Lembrando, Juan, que o futebol brasileiro tá parado, né, por conta da Copa do Mundo, mas tem time fazendo contratações, tem muita especulação, né, mas o preto no branco mesmo, fazer aquelas contratações para anunciar, os times ainda não anunciaram, mas tem expectativa alguns times para anunciarem antes da Copa do Mundo. Alguns times já vão mostrar as classificações. Só lembrando também, Juan, que eles vão dar uma segurada, né? Porque tem muitos times que eles estão ainda querendo anunciar os treinadores. Então vão anunciar os treinadores para depois fazer as contratações. Tá certo? Então a gente agradece as pessoas que curtiram a nossa programação, que comentaram, e a gente retorna na próxima segunda-feira. Lembrando que caso o Cruzeiro do Barro Preto seja campeão lá na Copa Zé Regino, na próxima segunda-feira a gente vai ter aqui, Juan, a participação do Levi. O Levi, que é treinador e jogador do Cruzeirão da Massa. Se o Cruzeiro for campeão, o Levi vem participar do nosso programa segunda-feira, e a gente vai fazer um programa em homenagem ao Cruzeirão da Massa. E lógico, né, Juan, vamos falar muito de Copa do Mundo, vamos falar da primeira rodada, dos jogos da primeira rodada, os jogos que vão acontecer na segunda-feira e o jogo de abertura do domingo. Tá certo? Então a gente deixa um abraço aqui para os nossos amigos, um abraço para todos que curtem o nosso programa, e até segunda-feira com mais um programa Bate-Bola. Okay. A música do Brasil. E aí, baixinho, beijinho vai pra quem?